Em algum momento, todos nós enfrentamos pensamentos negativos que roubam nossa paz interior. Aparecem do nada, tiram a clareza, distorcem a forma como você enxerga a vida e colocam na sua frente barreiras que, na verdade, não existem. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar bem e, de repente, uma crítica, uma lembrança dolorosa ou mesmo uma preocupação imaginária muda completamente o rumo do seu dia. Você está dirigindo, música tocando, tudo tranquilo, e do nada vem aquela voz sussurrando que você não é bom o suficiente, que sempre comete os mesmos erros, que deveria ter feito diferente. A música continua, o trânsito segue, mas sua mente agora está em outro lugar. Um lugar escuro onde tudo parece mais pesado. E não é o que acontece lá fora que realmente te afeta. É como sua mente interpreta cada situação. É justamente isso que este vídeo vai te mostrar, como silenciar esses pensamentos, retomar o controle da sua mente e transformar o que hoje é um peso na sua maior força. Mas tem algo importante aqui que você precisa saber. Não é sua culpa estar assim. Seu cérebro foi programado para economizar energia, para seguir padrões automáticos que muitas vezes não são seus. É neurologia, não fraqueza. Portanto, aqui você vai encontrar lições práticas da filosofia estoica unidas à neurociência moderna, para que pare de ser prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Porque quando aprende a controlar sua mente, ninguém mais pode controlá-lo. E para marcar o início dessa mudança, comenta aqui embaixo: hoje escolho a calma. Considere isso sua primeira vitória contra os pensamentos negativos que tentam sequestrar sua paz. 1. Organize sua mente como uma casa. Sua mente é como uma casa, e todos os dias você abre a porta para que entrem milhares de pensamentos. Alguns são hóspedes valiosos que trazem claridade e força. Outros são intrusos que espalham desordem, quebram móveis e deixam tudo bagunçado. A maioria das pessoas não percebe, mas vive permitindo que os intrusos dominem. São essas vozes que repetem mais um erro para a coleção. Outra oportunidade perdida. Você sempre estraga tudo. Esse diálogo interno funciona como uma mochila pesada numa maratona. A cada passo, o esforço aumenta até que o caminho se torna impossível. O problema não é a corrida, é o peso que, sem perceber, você escolhe carregar. Imagina você chegando em casa depois de um dia longo. A pia cheia de louça, a mesa coberta de coisas, o WhatsApp piscando sem parar. Você se joga no sofá, pega o celular e, sem querer, se perde no feed do Instagram. Uma hora depois, você percebe que desperdiçou tempo, se sente culpado e ainda tem tudo por fazer. A mente foi sequestrada e você nem notou. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele estava certo. Se os pensamentos são sementes, você deve escolher com cuidado o que planta, porque tarde ou cedo, tudo que foi semeado vai florescer dentro de você. Carl Jung também alertava: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Isso significa que quando não observa o que se repite dentro da sua mente, começa a acreditar que a vida é só má sorte, destino ou injustiça, quando na realidade muitas vezes é o eco dos seus próprios pensamentos não questionados. Cada crítica que repete contra si mesmo se converte num tijolo no inconsciente. Com o tempo, esses tijolos levantam muros invisíveis que limitam suas decisões, fazem você duvidar, rejeitar oportunidades e acreditar que não é capaz. Pensa que decide livremente, mas na verdade está seguindo um roteiro escondido, escrito pelas suas próprias autocríticas. Assim é como os padrões negativos crescem, como monstros invisíveis que começam a moldar suas decisões e distorcer a forma como se vê.
Roubam sua clareza, convencem que não merece e convertem os erros em correntes que mantêm você preso. Os estoicos tinham um antídoto poderoso. Em lugar de afundar na autocrítica, transformavam os erros em aprendizado. Sêneca dizia: errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Não se trata de negar as falhas, mas de corrigi-las, crescer com elas e seguir adiante. Continuar se castigando é como remar contra a corrente sem perceber que o barco está furado. Quando ajusta seu diálogo interno, é como consertar o barco. Ele começa a navegar na direção certa, e a corrente que antes te afundava passa a te impulsionar para a frente. Aqui vai uma técnica estoica simples. Cada vez que enfrentar um erro ou desafio, escreva as frases que usa contra si mesmo, leia em voz alta e pergunte: eu diria isso para alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Mude: eu nunca faço nada certo por estou aprendendo e isso leva tempo. Todas as noites reflita: hoje me falei com gentileza, o que posso melhorar amanhã? Pouco a pouco, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se converte num espaço de claridade e força. Esse exercício simples faz você parar de ser o inimigo que se ataca em silêncio e se tornar o aliado que apoia, fortalece e orienta. E quando decide se tratar com respeito, mesmo diante dos erros, algo poderoso acontece. A voz que antes te derrubava passa a te sustentar, e a mente que era um campo de batalha se converte no lugar mais seguro para existir. 2. Use a respiração como ferramenta de clareza. A mente humana é como um lago. Quando está agitado, não conseguimos ver o fundo, mas quando a água se acalma, tudo fica claro. Isso é o que a respiração consciente oferece: claridade. Você está na fila do mercado, só um caixa funcionando, fila enorme, aquele senhor na sua frente questionando cada item no cupom fiscal. O calor aperta, o tempo passa e você sente a irritação subindo como uma onda quente pelo peito. É exatamente nesse momento que a respiração pode te salvar do sequestro emocional. Ao fechar os olhos por alguns minutos, concentrando-se apenas na respiração, você cria um espaço entre você e seus pensamentos. Não se trata de parar de pensar, mas de observar sem se deixar arrastar por eles. É como estar no meio de uma tempestade, mas encontrar um lugar seguro onde pode respirar e reagrupar as forças. Os estoicos já praticavam algo muito parecido. Marco Aurélio, em suas meditações, registrava reflexões que o ajudavam a compreender seus impulsos e emoções. Para ele, meditar era voltar ao centro, reencontrar a razão no meio da tormenta. Eu também já passei por isso. Houve uma época em que acordava às 3 da manhã, rolando o feed do celular, a mente disparada, preocupado com 1000 coisas que nem dependiam de mim. A respiração consciente foi o que me trouxe de volta ao presente e devolveu o comando da minha própria mente. Hoje, a ciência confirma o que os filósofos já intuíam. A respiração profunda reduz a ansiedade, melhora a concentração e fortalece o autocontrole. É como afiar a lâmina da mente todo dia. Comece de forma simples. Sente em silêncio durante 5 minutos. Respire fundo e observe. Se a mente se dispersar, traga de volta com calma. Lembre-se, meditar não é fugir da vida, é se preparar para vivê-la melhor. Cada minuto que dedica a esse exercício é como construir uma fortaleza interior. E quanto mais pratica, mais difícil fica para o caos externo invadir sua paz. Se essa lição tocou algo dentro de você, dê um like neste vídeo. Porque reconhecer que a respiração pode ser sua aliada já é o primeiro passo para recuperar o controle da sua mente. 3. Enfrente o medo como um estoico. Quantas oportunidades você deixou escapar porque ficou imaginando o que os outros poderiam pensar?
Quantos sonhos guardou na gaveta porque o medo de fracassar parecia maior que a vontade de tentar? Você está no trabalho, tem uma ideia boa para apresentar na reunião, mas fica imaginando: e se eles acharem ridículo? E se eu gaguear? E se descobrirem que não sei tanto quanto pensam? Aí, quando chega a hora, fica calado e depois se arrepende por não ter falado. O medo é como um labirinto de portas fechadas. Quanto mais evita o enfrentamento, mais portas aparecem, cercando você por todos os lados. Não só limita suas ações, também rouba seu potencial, transformando possibilidades em arrependimentos silenciosos. Mas aqui está a verdade. O problema não é o medo em si, é o alimento que você dá para ele. Quanto mais cenários desastrosos inventa na sua mente, mais o medo cresce. Como uma sombra que parece imensa, até descobrir que era só um vulto sem substância. O que você alimenta prospera, e o que enfrenta diminui. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que faz sobre isso. E esse julgamento você pode mudar agora mesmo. Essa é a chave. Mudar o julgamento é mudar o tamanho do medo. Pense no medo como num quarto escuro. À distância, tudo parece ameaçador. Formas estranhas, sombras aterradoras. Mas quando acende a luz, percebe que não havia monstros, só poeira acumulada. Funciona assim. Em vez de fugir do medo, você o coloca na sua frente como se acendesse a luz num quarto escuro. Feche os olhos e imagine com detalhes o pior que poderia acontecer naquela situação que te paralisa. Se é uma apresentação, visualize o momento em que esquece as palavras. Se é uma decisão difícil, imagine que comete o erro. E depois pergunte: se isso realmente acontecesse, o que sairia mal de verdade? Perderia tudo ou só passaria por um momento desconfortável? E se desse errado, como poderia lidar com isso? A maioria das vezes vai descobrir que esse monstro era só uma sombra. Não era um abismo impossível, mas um obstáculo muito menor do que parecia. Essa clareza reduz a intensidade do medo, porque você para de lutar contra o desconhecido e começa a ver o que é real. Confúcio dizia: é melhor acender uma pequena vela que amaldiçoar a escuridão. E Susan Jeffers, autora de Sinta o Medo e Faça Assim Mesmo, demonstrou que dar um passo pequeno já reduz drasticamente a intensidade do medo. É como olhar um rio que parece profundo, mas ao colocar o pé na água, perceber que é muito mais raso do que parecia. Então, o que fazer na prática? Primeiro, dê nome ao medo. Não diga só, tenho medo de fracassar. Pergunte, fracassar em quê? O que exatamente me assusta? Depois use a técnica do pior cenário. Se der errado, qual é a consequência real? E como posso lidar com ela? E por último, haja mesmo com medo. Não espere confiança total. Dê um passo pequeno, mas avance. A cada movimento o medo diminui e você se fortalece. O medo não precisa ser inimigo. Pode ser uma bússola apontando os lugares onde mais pode crescer. Muitas vezes, o que mais assusta é justamente o que mais transforma. Então, da próxima vez que o medo aparecer, pergunte: esse medo é um aviso de perigo real ou é só um sinal de que estou prestes a crescer? 4. Transforme pensamentos negativos em força. Os pensamentos negativos são como rachaduras numa parede. Quanto mais tenta ignorá-las, mais se expandem até comprometer toda a estrutura. Pode até pintar por cima, mas cedo ou tarde voltam ainda maiores. E isso é exatamente o que acontece na sua mente. Não é o tom de voz do chefe, a resposta seca de um amigo ou a demora na fila do banco que realmente te afeta, mas a maneira como interpreta esses episódios. O peso que dá a cada detalhe se converte na rachadura que pouco a pouco enfraquece sua confiança. Os estoicos ensinaram um caminho diferente. Em lugar de fugir dos pensamentos, questioná-los. Sêneca dizia:
que cada ideia devia ser posta à prova. Marco Aurélio, em suas meditações, sempre fazia a mesma pergunta: isso está sob meu controle? Se não estava, simplesmente se recusava a gastar energia. E você pode fazer o mesmo. Quando algo te doer, pare e pergunte: por que isso está me afetando tanto? Esse pensamento é real ou é só um reflexo do medo? Muitas vezes vai perceber que não é um problema verdadeiro, é apenas uma reação automática. Até a ciência confirma isso. Martin Seligman, criador da psicologia positiva, demonstrou que reinterpretar situações muda a forma como impactam sua mente. Ou seja, não é o problema que te destrói, é a lente com que olha para ele. Por exemplo, em lugar de pensar, me equivoquei, sou um fracasso, diga, me equivoquei, mas posso aprender com isso. Essa mudança não apaga os problemas, não melhora o nível dos seus desafios, mas redefine como reage diante deles, e isso muda tudo. Faça o teste. Escreva seus pensamentos negativos num papel. Para cada um, pergunte: isso é real? Está sob meu controle? Qual a probabilidade de realmente acontecer? Depois, substitua cada pensamento por uma versão mais realista. Por exemplo, nunca vou conseguir. Pode se tornar, vou dar um passo de cada vez e continuar aprendendo. Mas não basta só identificar. Como numa reforma, encontrar a rachadura não resolve nada. É preciso agir. Pergunte: qual o passo mais pequeno que posso dar agora para mudar isso? Porque cada ação, mesmo que mínima, é como reforçar o alicerce da sua mente. E quanto mais pratica, mais percebe. Não são os pensamentos que controlam sua vida. É você quem decide quais merecem espaço. Essa é a verdadeira liberdade e o início da sua força interior. Para quem busca este nível de profundidade, para reconstruir sua vida desde a base, considere fazer parte do nosso círculo. Por menos de R$ 8 por mês, você acessa ferramentas que não posso compartilhar publicamente. Link na descrição. 5. Mude os pensamentos que te limitam. O que você faz quando uma lâmpada queima? Não insiste em acendê-la esperando que de repente volte a funcionar. Simplesmente a substitui por uma nova. Agora pense quantas vezes faz o contrário com seus próprios pensamentos. Se agarra a ideias que já se apagaram, que não iluminam nada, mas insiste nelas como se algum dia fossem esclarecer o caminho. Pensamentos como: já é tarde para mim, não sou capaz de me relacionar, sempre ajo assim. É sábado de manhã. Você ouve a furadeira do vizinho às 7. Primeiro impulso: que falta de consideração. Todo fim de semana é a mesma coisa. E lá vai o seu dia de descanso pelos ares, por conta de algo que não controla. Mas e se mudasse o pensamento? Ele deve ter pouco tempo livre durante a semana, pelo menos termina logo. Esses pensamentos são como sapatos apertados. Cada passo que dá com ele só dói mais, até caminhar se tornar insuportável. Tiraria os sapatos, certo? Então, por que não aplicar a mesma lógica na mente, trocando o que limita por algo que libera? Cleantes de Assos dizia: assim como a água molda a pedra, os pensamentos moldam nossa mente. E estava certo. Os pensamentos repetidos têm a força de esculpir nossa percepção do mundo. O problema é que quando deixamos os negativos se repetirem, eles talham marcas profundas, transformando situações passageiras em muros que parecem impossíveis de atravessar. Mas lembre-se, um pensamento não é uma sentença eterna. Pode ser substituído. Trocar "já é tarde para mim" por "vou tentar" não é só otimismo vazio, é neurociência. Andrew Huberman explica que cada vez que escolhe conscientemente um novo pensamento, seu cérebro cria conexões diferentes. E quanto mais as reforça, mais fortes se tornam. Pense nisso como atravessar um campo de lama.
No início, sair do caminho marcado exige esforço. Os pés afundam, o corpo resiste. Mas quanto mais escolhe pisar noutra direção, mais firme fica essa nova rota, até a antiga se apagar sozinha. Os pensamentos são como ferramentas. Se tenta pregar um quadro com uma chave de fenda, nunca vai funcionar, por mais que insista, mas ao trocar pela ferramenta certa, o trabalho flui. Da mesma forma, insistir em pensamentos enferrujados só atrasa sua vida. O progresso começa quando troca o que já não serve por ideias que abrem novas possibilidades. Isso exige prática, mas cada substituição é um tijolo colocado num caminho mais sólido. E pouco a pouco, sua mente deixa de ser um depósito de ideias pesadas e passa a ser uma oficina de clareza e força. Aqui vai a técnica estoica. Hoje, escolha só um pensamento que costuma te limitar. Escreva, confronte e troque por outro que te leve para frente. Repita essa troca durante uma semana. Como quem troca uma lâmpada queimada, vai notar como uma nova luz começa a iluminar todo o ambiente da sua vida. E se essa lição faz sentido para você, salve este vídeo agora. Porque vai precisar revisitar essa verdade toda vez que os pensamentos limitantes tentarem te convencer do contrário. 6. Use a técnica da perspectiva. Veja a vida do alto. Imagine olhar uma cidade do alto de um avião. Lá embaixo, o trânsito que parecia insuportável se reduz a pequenas linhas de luz em movimento. Nada mudou na cidade, mas a perspectiva mudou tudo. Assim também é a vida. Quando está metido num problema, parece enorme, insuportável. Mas quando se afasta, percebe que isso é só uma parte da sua história, não toda a história. Marco Aurélio usava esse exercício constantemente. Ele se lembrava da grandeza do cosmos, da imensidão do universo diante da brevidade da vida. Esse pensamento não o deprimia, pelo contrário, o libertava da obsessão por detalhes insignificantes. Quantas vezes um simples detalhe já se apoderou de todo o seu dia? Sua internet cai bem na hora da reunião importante e você fica o resto do dia remoendo como podia ter testado antes, como sempre acontece isso contigo, como vai ficar mal visto. Naquele instante parece o fim do mundo, mas quando olha de cima, vê que isso não é mais que uma gota num oceano muito maior. Pergunte: isso que hoje me preocupa vai ter importância daqui a 1 ano? Ou daqui 5? Muitas vezes, a resposta será não. E nesse momento o peso começa a diminuir. Ver a vida do alto não apaga os problemas, mas os coloca no lugar que lhes corresponde. E quando consegue dar esse passo de distância, o que parecia uma montanha se revela apenas como uma pedra no caminho. Epicteto ensinava aos discípulos: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos sobre os fatos. E o julgamento muda completamente quando você ganha perspectiva. É como quando criança você achava que o quarto dos seus pais era imenso, mas adulto percebe que é só mais um cômodo da casa. A perspectiva muda o tamanho de tudo. Na próxima vez que algo te consumir, respire fundo e imagine que está vendo de cima. Olhe sua vida como se fosse do alto de um avião. Aquele problema que parece dominar tudo se torna apenas um ponto numa paisagem muito maior. Porque quando ganha altura, recupera claridade. E com claridade, recupera poder. 7. Não se deixe contaminar pelo ambiente. Já reparou como o estado de ânimo das pessoas ao seu redor pode mudar completamente o seu dia? A influência do ambiente é silenciosa, mas poderosa. É como entrar num elevador pequeno e alguém estar usando um perfume muito forte. Mesmo que você não tenha se perfumado, o cheiro já se impregna na sua roupa e até na sua pele. Da mesma maneira, a negatividade funciona como uma fumaça invisível.
Você começa o dia motivado, mas depois de tantas reclamações e críticas, sua energia se sente drenada e, sem perceber, adota os mesmos pensamentos que antes rejeitava. A neurociência explica isso através dos neurônios espelho, verdadeiras antenas emocionais do cérebro. Eles nos conectam com as emoções de quem nos rodeia. Por isso, conviver com alguém constantemente negativo pode te moldar sem que note, como se fosse arrastado pela mesma frequência. Mas há saída. Pense num quarto cheio de fumaça. Pode abrir as janelas, ligar um ventilador ou simplesmente sair dali. Com a mente acontece a mesma coisa. Você pode escolher o que permite entrar e o que mantém do lado de fora. Sêneca aconselhava: cerque-se de pessoas que possam te fazer melhor e ao mesmo tempo procure melhorar os outros. Isso não significa viver isolado, mas aprender a filtrar o que merece sua atenção e energia. Se deixa que tudo entre sem filtro, é como viver numa casa sem portas durante uma tempestade. Não controla a chuva, mas pode proteger o interior do seu lar. Daniel Goleman, em Inteligência Emocional, explica que as emoções negativas são altamente contagiosas. Mas quando desenvolve consciência emocional, aprende a separar o que é seu do que é influência externa. É como instalar uma porta de vidro. Vê o que está lá fora, mas decide o que pode entrar. Para conteúdo diário que vai te ajudar a manter esse foco, me siga no Instagram. Lá compartilho insights rápidos e lembretes que vão te ajudar a não esquecer do compromisso que fez consigo mesmo. Proteger sua mente exige prática. Se todos os dias as notícias carregadas, as redes sociais ou conversas tóxicas estão sugando sua energia, experimente fechar essas janelas abertas. Isso pode significar silenciar alguns perfis que só espalham pessimismo, sair de grupos onde a conversa nunca passa de reclamações, desligar a TV quando tudo que mostram é tragédia, ou simplesmente deixar o celular de lado por algumas horas. Pequenas escolhas como essas impedem que a negatividade entre sem convite e devolvem à sua mente o ar puro que precisa para respirar. Quando fecha essas janelas, ganha algo ainda mais valioso: tempo e vida. E esse tempo não é para encher com mais distrações, mas com o que renova sua vitalidade. Caminhar ao ar livre, estar com pessoas que te inspiram ou investir num hobby que nutre sua mente. Cada decisão assim é como colocar uma pedra firme nos alicerces da sua fortaleza interior. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior, um espaço de estabilidade dentro de você que nenhuma tempestade externa pode derrubar. A transformação acelera quando você não caminha sozinho. Nosso grupo no Telegram conecta pessoas comprometidas com evolução real. Link na descrição. Lembre-se, não controla a tempestade lá fora, mas controla como ela entra na sua casa. Quando alguém tentar te arrastar para o pessimismo, seja o guardião da sua energia. Feche a porta ao que contamina, fortaleça as muralhas do que te sustenta. Porque quando cria essa cidadela interior, o ambiente deixa de te dominar e você passa a ser a influência positiva que transforma o ambiente. 8. Corte o mal pela raiz. Pense numa gaveta da sua casa. No início só tem uns poucos objetos inúteis. Uma caneta sem tinta, um papel amassado, uma chave que nem lembra mais de onde é. Parece inofensivo, então deixa ali. Mas com o tempo, a gaveta vai se enchendo de coisas desnecessárias, até que quando precisa encontrar algo importante, já não há espaço nem clareza. A mente funciona da mesma maneira. Pequenos pensamentos negativos, hábitos prejudiciais ou relacionamentos que drenam sua energia começam discretos, quase invisíveis. Mas se não os enfrenta, se acumulam até afogar o que realmente importa. Sêneca dizia:
O homem sábio está satisfeito com sua alma e, por isso, não precisa da aprovação dos outros. Mas quando tolera o que te faz mal, um vício, um pensamento destrutivo, uma relação que ultrapassa seus limites, sacrifica sua paz em troca de algo que nunca deveria ter mais valor que você mesmo. Você chega em casa, a conta de luz chegou pelo WhatsApp. Abre, leva um susto com o valor, xinga a companhia elétrica, fica o resto da noite reclamando. Mas no fundo, sabe que deixou o ar-condicionado ligado o dia inteiro, que podia ter sido mais consciente. O problema não é só a conta, é tolerar o hábito que criou o problema. Cortar o mal pela raiz exige coragem e honestidade. É olhar para dentro e perguntar: isso ainda faz sentido na minha vida? Esse hábito, essa relação, esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Quase sempre aparecem desculpas. Não é tão grave, depois eu resolvo. Mas enquanto adia, o problema cresce. Pense numa árvore. Para que floresça, precisa ser podada. Os galhos secos e doentes devem sair para dar espaço ao novo. A vida é igual. Se não remove o que já cumpriu seu papel, o essencial não encontra espaço para crescer. Pratique isso. Nos próximos dias, escolha uma pequena raiz para cortar. Pode ser um hábito que rouba energia, uma crítica interna que repete sem perceber, ou mesmo uma relação que já perdeu o respeito. Tire esse peso da sua gaveta mental. Não precisa justificar nada para ninguém. O compromisso é com sua clareza e sua liberdade. Porque a vida não se trata de acumular tudo, mas de escolher com intenção o que vale a pena manter. Cada vez que elimina o que te prende, abre espaço para o que de fato te faz florescer. 9. Torne-se mais forte que as pressões da vida. Imagine caminhar por um caminho cheio de buracos depois de uma chuva forte. O chão está molhado, escorregadio e cada passo exige esforço redobrado. Em alguns momentos surge a dúvida: será que consigo chegar até o final? Mas a única maneira de atravessar esse caminho é continuar avançando, um passo de cada vez. A vida muitas vezes é assim. As pressões aparecem como buracos, pedras, lama. A negatividade tenta te empurrar para baixo, mas é justamente nesse momento que sua força precisa se mostrar. Marco Aurélio lembrava: o que obstrui se converte no caminho. Os obstáculos não estão aí para nos deter, mas para nos moldar em alguém mais forte. Cada dificuldade que enfrenta é uma oportunidade de se preparar para algo maior. Pense num trabalhador que pega 2 ônibus antes do sol nascer. Poderia se limitar ao que não tem, mas escolhe se focar no que pode fazer. Levanta cedo, não porque gosta, mas porque sabe que cada dia de trabalho é um tijolo na construção de algo melhor. Agora traga isso para a sua vida. Talvez seu obstáculo não seja pegar transporte público todo dia, mas ter perdido um emprego que parecia seguro, enfrentar uma doença inesperada ou ter que recomeçar depois de uma grande decepção. A forma como reage nesses momentos define se a dor vai ser um peso que te paralisa ou uma força que te levanta. A psicóloga Edith Grothberg, especialista em resiliência, explica que o que fortalece a mente humana é encontrar propósito nos desafios. Quando decide que uma perda será uma lição ou que uma decepção servirá para abrir novos caminhos, deixa de ser vítima da situação e passa a ser protagonista dela. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, viveu isso na própria pele. Ele não podia mudar a fome, a violência, nem a dor ao redor, mas descobriu que ainda tinha liberdade sobre uma coisa: o significado que dava ao sofrimento. Por isso escreveu: quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E essa é a essência da força interior. Não escolhe a tempestade, mas escolhe quem vai ser diante dela.
Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações impossíveis de mudar, irreversíveis. E é justamente nelas que precisamos aprender a lidar. Pense numa mãe solteira que faz faculdade à noite. Carrega dores, responsabilidades e frustrações, mas ainda assim encontra energia para estudar depois de um dia inteiro de trabalho. Não é simples, mas é uma escolha de força, colocar os sonhos acima do cansaço. Essa é a essência da resiliência. Quando não pode mudar a situação, ainda pode mudar a forma como reage a ela. Não se trata de carregar o mundo nos ombros, mas de dar o próximo passo, mesmo que pequeno. Nesse caso, esse passo pode ser escolher estudar por 30 minutos em vez de assistir TV. Pode ser participar de uma aula mesmo com sono ou simplesmente decidir estar presente apesar da exaustão. Cada gesto assim não resolve tudo de uma vez, mas constrói pouco a pouco um caminho mais sólido. E é exatamente isso que a vida pede. Passos. Porque cada passo, por menor que pareça, te aproxima do lugar onde quer chegar. Talvez ainda não veja todo o caminho, mas ao avançar, ele vai se abrindo na sua frente. As ferramentas que você aprendeu aqui transformam vidas, mas só com prática consistente. Por isso, criei o desafio de 45 dias, um material de aprofundamento passo a passo para quem quer realmente aprender e dominar esses conceitos. São 45 dias de exercícios específicos, sem promessas vazias, só trabalho interno real que vai reformatar seus padrões mentais. Se você está pronto para parar de ser refém dos seus pensamentos, o link está na descrição. Obrigado por ter chegado até aqui. Se este conteúdo te ajudou a ver as coisas de outro ângulo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras e se inscreva no canal. Aqui continuamos juntos, refletindo, crescendo e construindo força interior. Clique no vídeo aparecendo na tela agora. A jornada continua. Para fechar, carregue esta ideia com você. Não como teoria, mas como direção para os próximos dias. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Reconheça isso e encontrará a força. Marco Aurélio, Meditações.